Uma das lições mais importantes que aprendi lendo O Fim da Pobreza é a que tem relação com o conceito de diagnóstico diferencial. Se você deseja socorrer os que vivem na pobreza ou abaixo da linha da pobreza, seja numa comunidade, seja por meio de atividade política que contribua para mudanças político-econômicas numa nação, é importante que você saiba fazer as perguntas corretas e ser cuidadoso na coleta de dados. Vamos a elas. Primeiro, a dimensão da miséria. Qual a proporção de famílias que vivem na pobreza extrema? Segundo, tem a ver com política econômica. Qual é o custo de fazer negócios no país? Qual é a cobertura da infraestrutura essencial? Como os custos são afetados pela falta de infraestrutura? Quais são os incentivos em funcionamento para potenciais investidores internos e externos? O governo está investindo adequadamente em capital humano por meio de programas de nutrição, saúde pública, controle de doenças, educação, planejamento familiar? Terceiro, estrutura fiscal. A participação dos gastos públicos no PIB em várias categorias, saúde, educação, infraestrutura, dá uma medida do esforço do país para reduzir a pobreza? Em que medida o governo é tolhido por um estrangulamento, tecnicamente falando, overhang, da dívida do setor público herdada do passado? Quarto, geografia física e ecologia humana. Quais são as condições de transporte no país? Que quantidade da população está próxima de portos marítimos e aeroportos, rios navegáveis, estradas pavimentadas e ferrovias? De que modo as condições agronômicas são afetadas pelo ambiente físico? Quais são os padrões de solo, topografia, hidrologia e uso da terra que afetam a produção agrícola, adequabilidade para irrigação e custo da melhoria das terras? Quinto, padrões de governança. A história mostra que a democracia não é um pré-requisito. Eu acredito, quando Sachs fala sobre isso, eu estou falando do ponto de vista como um valor isolado dos demais. Então não é um pré-requisito para o desenvolvimento econômico. Por outro lado, um regime despótico, arbitrário, sem lei, destrói facilmente uma economia. Os sistemas de gestão pública, para registrar empresas, comercializar bens, defender contratos, concorrer a propostas públicas, funcionam efetivamente? Essa pergunta é central. Serviços públicos como água e saneamento, energia, saúde e educação básica são oferecidos com eficiência, tendo em vista, obviamente, os recursos em mãos, ou estão sujeitos a grandes desperdícios e fraudes? Sexto, barreiras culturais ao desenvolvimento econômico. A sociedade está dividida por classes, castas, etnias, religiões ou desigualdade de gêneros. Sétimo, geopolítica. O país faz parte de um bloco de segurança que possa definir ou limitar suas possibilidades econômicas. Está sujeito a sanções internacionais. Existem importantes ameaças à segurança vindas do outro lado da fronteira, tais como movimentos de refugiados, terrorismo ou guerra. As barreiras comerciais, outra questão fundamental, no mundo rico, prejudicam seriamente as perspectivas de desenvolvimento. Deixa eu fazer agora minha conclusão de tudo que você e eu aprendemos hoje com Sachs. Espero que, diante desse dever de casa a ser feito por quem quer falar sobre o problema da miséria no mundo, sejamos mais humildes na hora de expressarmos o nosso ponto de vista. É péssimo testemunho cristão falarmos sobre o que não conhecemos.